Quem foi Zípora na Bíblia? Esposa de Moisés. Zípora é o nome da esposa de Moisés. Há poucas menções sobre ela na Bíblia. No entanto, ela é conhecida por uma coisa importante e é pouco estranho. Ela circuncidou seu filho com uma faca de pedra para salvar Moisés, porque Deus iria matá-lo. O pai de Zípora, Jetro, era sacerdote na terra de Midian, para onde Moisés fugiu depois de matar um egípcio. O significado mais comum atribuído a este nome é passarinho, mas existem outras interpretações mais metafóricas que sugerem imagens relacionadas à beleza e liberdade. Zípora e Moisés. Moisés conheceu Zípora quando precisou fugir do Egito, por causa da ira de Faraó, pois havia matado um egípcio para defender um hebreu e pensou que ninguém havia visto. Mais tarde, quando tentou inutilmente ser juiz de 2 hebreus, eles o acusaram de assassinato, como diz no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 14. Ao fugir, Moisés partiu para Midian e ali se estabeleceu. Ele estava sentado junto a um poço quando as filhas de Jetro foram ali tirar água para dar ao rebanho de seu pai. Naquele momento, alguns pastores expulsaram aquelas mulheres, entre elas estava Zípora. Então Moisés se levantou e as defendeu, e deu água ao rebanho de Jetro. Quando Zípora e suas irmãs chegaram na sua casa, elas contaram a seu pai sobre o que Moisés havia feito. Então, aquele homem mandou que trouxesse Moisés e assim ele passou a morar em sua casa. Foi assim que Jetro lhe deu Zípora como esposa. O livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 20, diz que quando Moisés precisou retornar ao Egito, conforme a ordem do Senhor, Zípora e seus filhos o acompanharam. Alguns estudiosos discutem o fato de que Zípora, de certa forma, se opôs à circuncisão do filho do casal, mas isso não está na Bíblia. Se isso de fato aconteceu, ela própria procurou resolver essa questão, quando percebeu que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, por causa daquela omissão, como diz no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24 ao 26. Em algum momento depois desse episódio, Moisés enviou sua família de volta para o seu sogro em Midian. É possível que isto tenha acontecido em decorrência do período em que Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. Nesse caso, talvez Moisés tenha procurado proteger Zípora e seus filhos. Depois, quando Israel saiu do Egito e chegou ao deserto do Sinai, Jetro levou Zípora e os seus filhos até Moisés, como diz Êxodo capítulo 18, versículo 1 ao 6. A Bíblia, ela também fala de um episódio em que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés e o acusaram de ter se casado com a mulher cutita, o Etiópia. Existe divergência entre os estudiosos acerca da identidade da mulher referida nesse texto, que você possa examinar Números capítulo 12, versículo 1. Alguns estudiosos acreditam também que essa mulher etíope poderia ser a própria Zípora. Ela era uma medianita, mas que foi designada por Miriam e Arão como cutita. Cush ficava na região sul do Egito, mas Midian também incluía a parte noroeste da Arábia, onde habitava tribos cutitas. Outros defendem que o texto parece indicar que talvez Zípora já tivesse morrido naquele tempo. Então Moisés, supostamente, teria se casado novamente, dessa vez com a mulher etíope, mas isso também não diz na Bíblia. Zípora, ela viveu em Midian quase toda a sua vida. Ela cresceu lá e se casou com Moisés lá, como já foi dito. Anos mais tarde, como diz no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 20, que Moisés começou sua jornada de volta ao Egito, com Zípora e seus 2 filhos. Mas, posteriormente, Moisés mudou de ideia e os enviou de volta a Jetro, como relata o livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 2.
A Bíblia, ela relata que entre essas duas passagens, Deus quase matou Moisés por não cumprir os mandamentos e circuncidar um de seus filhos, no caso, o mais novo. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24 ao 26, diz que Zípora circuncidou o menino e gritou com Moisés. Deus viu suas ações ousadas, sábias, obedientes e cedeu à ameaça de matar Moisés. A vida de Moisés foi poupada graças à atitude de sua esposa. A morte de Zípora. A Bíblia não fornece uma data ou evento específico que marque a morte de Zípora.